Olá, boa tarde a todos, boa tarde quem está aí presente, quem está acompanhando pela gravação e vamos iniciar aqui com o nosso GED de hoje. Hoje nós iremos abordar a unidade 6, nossa remuneração e salário. Lembrando que eu tenho pendente ainda com vocês a unidade 5, parte 5, que é a que fala sobre suspensão, alteração e interrupção contratual. Esse GED eu não pude dar, que foi da semana passada. Eu tenho ele gravado, só que eu vou publicar ainda, ok? Hoje eu não tive tempo, então eu vou publicar. Acho que mais tardar amanhã ou sábado, no máximo, eu estou publicando esse GED. É o único que está pendente da gente, unidade 5, parte 5. Hoje a gente vai tratar Boa remuneração e tarde. salário. Boa tarde, Franco, tudo bem? Eu procurando o GED pra assistir, olha. É o único que tá pendente, a parte 5 que eu acabei não Ah, conseguindo tá. gravar. Ou, não Tá conseguindo bom, então. publicar. Gravei, mas não Tá consegui bom. publicar. Ok. Aí, no caso, hoje a gente aborda a unidade 6, lembrando que essa é a nossa antepenúltima unidade. A gente vai abordar ainda a 7, como a Aline falou, é um resumão, e a unidade 8. Tendo essas duas, a gente está fechado aí o conteúdo para a nossa colegiada. Atualizando vocês também referente às questões. As questões é assim, eu estou me planejando para liberar elas lá por volta do dia 20, entre o dia 15 e o dia 20. Possivelmente, quase certeza, são 150 questões para vocês treinarem para a V3. Essas questões elas foram elaboradas uma parte pelo Enzo, que ele já tinha elaborado de, do período passado, que ele era monitor, e o restante é elaborado por mim. Então a gente fez aí uma mesclagem, ainda contém também questões de AV3 passadas, que a gente coleta a prova, né, com alguém, algum colega, e a gente produz uma questão mais ou menos assim no mesmo ritmo, para poder vocês terem uma noção de como realmente é a AV3. Assim, na minha vez não foi algo tão, foi bem tranquilo, acho que até comentei já com algumas pessoas da turma, que não tive problema com a AV3, não foi nenhum assim, nenhum monstro, mas todos nós temos que estudar, né? Para a V3 a gente sabe que ela é bem inesperada. Pode cair ali o que você menos estudou e aí você ficar numa situação não tão interessante. Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. A gente inicia essa unidade sabendo primeiramente diferenciar o que é salário de que é remuneração. Vocês já tiveram essa percepção de início, principalmente quando vocês abordaram a unidade 2, que trata sobre direitos sociais. Quando vocês abordam a unidade, ela fala bem destrinchado, fala sobre o direito de salário, né? A irredutibilidade salarial, que é o princípio que a gente já abordou bastante. O salário ele não pode retroagir, ele não pode ser prejudicial, né, de certa forma. Então a gente inicia aí diferenciando o que é salário de que é remuneração. O salário, pessoal, ele pode ser, aliás, ele é, né, aquela contraprestação devida ao empregador em virtude do contrato de trabalho. O empregado, ele tem a obrigação de contribuir com o seu trabalho, que é o seu objeto do contrato, e em contrapartida, o empregador, ele tem que contribuir com essa contraprestação, que já é a obrigação da parte dele de ceder ali o seu salário com o intuito de mantimento de subsistência da sua família e ademais. É por isso, então, que vocês podem até diferenciar a questão do contrato de estágio, também veiculando lá com a unidade. Porque o nosso contrato seletista, empregado seletista, que tem a contraprestação dentro do salário, ele tem um intuito de subsistência, o intuito de manter a sua família, de se manter. O ideal desse salário é isso. Já no estágio, muitas pessoas dizem que tem todos os requisitos da relação empregatícia. O concludente, né, aliás, o estudante, ele tem ali aquela bolsa, que não é um estágio, aliás, não é um salário, é uma bolsa, que muitas das vezes nem tem, né, que depende do estágio, ele pode ser remunerado ou não remunerado. Mas quando tem, ele é uma bolsa para ajudar nos estudos, para ajudar ali em algo que esteja vinculado à faculdade ou à sua rede de estudos, e não o intuito realmente do salário. Por isso que também é um dos requisitos que perdem ali a relação empregatícia vinculada ao estágio. Mas voltando para o conteúdo, o nosso salário ele irá
ter a sua parte ali na nossa remuneração. Lembrando, a remuneração é o total de tudo, os ônus, os bônus, isso contribui para a sua remuneração. E o salário é aquela taxazinha que você normalmente é contratado. Por exemplo, tem lá dizendo vaga de auxiliar de escritório, exigido 6 meses de experiência e salário de R$ 2.000, por exemplo. Então, ali ele está retratando, na maioria das vezes, o valor do seu salário, não é o valor da sua remuneração. O salário, ele é aquela taxazinha, no caso, o salário fixo, o salário variável, o salário em pecúnia, o salário in natura, o sobressalário ou o salário condição. Então, tem diversas formas que são chamados de salário. Mas a remuneração é o conglobo, é tudo isso reunido no seu contra-cheque. Ali, quando você recebe o seu contra-cheque ali, tem lá o valor do seu salário. Se você tiver a gorjeta, tem o valor da gorjeta e tem os descontos. Então, todos esses ônus e bônus integram a remuneração, como define em nosso artigo 457. Compreende-se como remuneração para todos os efeitos legais, além do salário, e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que a receber. E a súmula 354 do TST, ela aborda a questão da gorjeta. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota... Deixa eu só tirar aqui, porque tem aparecendo mesmo na frente aqui, aí não dá para eu ler. A súmula 354, as gorjetas cobradas pelo empregador na nota do serviço ou oferecidas espontaneamente pelo cliente integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Até a Aline deu um exemplo também das gorjetas, que tem alguns empreendimentos, alguns restaurantes, que ela é separada, né? Tipo, o garçom tem lá a sua maquininha. Isso aconteceu comigo sábado agora. Eu fui numa churrascaria que o garçom era dessa forma. Vinha a contazinha lá, ele anotava na conta o valor da taxa de serviço, porém, a taxa de serviço não era cobrada diretamente para a empresa. Ele tinha lá o celularzinho dele, com a maquininha dele, e ele cobrava diretamente o valor da taxa de serviço. Então, tem essa diferenciação aí. Se é pago pela empresa, se é pago pela empresa, não, se é passado diretamente pela empresa ou se é diretamente cobrado pelo empregado. Eu, no caso, eu trabalho na classe hoteleira, acho que alguns sabem. E lá a gente também tem essa remuneração. Aliás, essa gorjeta que integra a remuneração. Só que lá já é de outra forma. Lá a empresa recolhe esse valor e repassa para a gente. Então, não tem esse repasse direto para o funcionário. Os princípios. A linha abordou que é realmente a pessoa lá, né, fez, esqueci o nome agora do autor. O autor pegou um princípio e destrinchou em números. Mas basicamente, se tu for olhar de cabo a rabo, praticamente o primeiro e o último, e dentre eles, falam a mesma coisa. Mas basicamente, o nosso princípio que mais é utilizado e que a gente abordou quando a gente estudou princípios do direito do trabalho é o princípio da irredutibilidade salarial, que o salário ele não pode retroagir. Lembrando que a gente deve lembrar também dos pontos que se referem a cargos de confiança. Por exemplo, a pessoa exercia lá um cargo que ela recebia um determinado valor extra, e aí, no caso, ele retroage para o cargo antigo e, obviamente, ele vai perder aquele valor, porque aquele valor era condizente com o cargo em questão que ele estava exercendo. Se ele retorna ao cargo, retorna ao cargo anteriormente ocupado, né? Ele não tem direito nenhum sobre perceber a remuneração que ele tinha durante o cargo de confiança. Então a gente deve resguardar esse tópico para que a gente não confunda essa forma que ele retroage e o salário volta ao normal como uma irredutibilidade, como uma redutibilidade, porque não se trata. O princípio da inalterabilidade salarial, que é a questão da alteração do valor do salário, como eu disse, basicamente se trata da mesma coisa, ele se refere à inalterabilidade
a Impégios, né? Não de forma para alterar ele para mais, né? Logicamente, todo mundo queria que o salário alterasse para mais, mas nem sempre está aí nossas mãos, né? Princípio da integralidade salarial, princípio da intangibilidade salarial e princípio da impenhorabilidade salarial. Todos esses vocês já viram dentro do princípio da irredutibilidade. Então é mais assim uma ideia de meio que destrinchar mais o conteúdo, mas de fato está falando basicamente da mesma coisa. E o salário complessivo. Salário complessivo, acho que vocês viram isso ontem, não me lembro se foi ontem. Mas o salário complessivo é aquele que é pago sem a discriminação. Porque vocês devem receber, né, o seu contra-cheque lá, mostrando o que foi descontado, o que compõe a sua remuneração, se você teve desconto de plano de saúde, se você teve desconto de transporte, se você teve desconto de INSS, e simplesmente aquele contra-cheque, ele serve exatamente para isso. Pra você estar ciente do que o seu salário está ali, por que ele chegou aquele valor para você e o que realmente foi descontado, né? Até porque você, por exemplo, pode identificar um erro pelo contra-cheque, como já aconteceu comigo mesmo. Que eu já cheguei a receber o salário, quando eu olhei lá meu contra-cheque, tinha lá um desconto de falta, sendo que eu nunca faltei na minha vida. Então, você identifica lá ele Tirou, e contesta. Oi? mas se fosse a mais, tu ficava caladinho. Ah, justo, justo. Não, mas não pode não, né? Que aí vai que ele desconta lá no outro Claro que mês. pode, pois Aí se... eu já recebi uma comissão que eu não tinha, fiquei caladinha. Se mandaram, é porque eu teria sido. Rapaz. Aí depois mais A na frente lá ele verdadeira desconta. sonegadora. Ai, ai. Pois é, então você identifica lá, não deve ser. Então é vedado pela nossa legislação brasileira esse tipo de salário, salário complessivo. A súmula 91 do TST frisa que é nula. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Eu estava até preparando o material da outra turma, do pessoal do Cláudio, né? E eles estão estudando jornada de trabalho. Então, eu acho que há também um ponto assim que se pode ser equiparado nessa vertente aqui também é a questão das horas extras, né? Porque o salário complessivo ele está no mesmo sentido das horas extras pré-determinadas, que é o quê? Ele também é nulo, assim como o salário complessivo. As horas extras pré-determinadas, só um adendo aqui, né? Um conteúdo extra, é quando o empregador ele já prevê lá no seu contrato hora extra. Prevê aqui, todo dia ele fará 2 horas extras. Então, perde o intuito de ser extra, porque a extra é algo ali extratemporal, algo que acontece eventualmente, ou deve acontecer eventualmente, né? E quando você tem essa previsão contratual, ele perde o intuito. Então, ela realmente ali começa a integrar o seu horário. Então, da mesma forma que o salário complessivo é nulo, é uma cláusula de horas extras pré-determinadas também é nulo. Como eu citei, é irregular e não aceito no Brasil. Ao assim agir, o empregador termina retirando do empregado a exata noção sobre o cumprimento das obrigações legais pela empresa e se todos os direitos a que faz jus estão sendo efetivamente pagos. Então, no caso aí um resumão do que se trata o salário complessivo. As formas de pagamento, não menos importante, né? O salário ele tem duas formas de pagamento. A gente sabe que a mais comum, né, e a mais utilizada, eu particularmente nunca vi um salário de utilidade. Se alguém aí tiver recebido e quiser, é, no caso, compartilhar com a gente, eu agradeceria, mas eu nunca vi um salário de utilidade. Então, mas a gente tem. Compartilhar como? O dinheiro ou só a informação? O dinheiro, se quiser, também pode ser, mas a informação é válida. É só brincadeira, é só para descontrair. Mas assim, o que é o salário? O salário convencional, né, em pecúnia, em valor, todos já conhecem, a maioria que trabalha recebe dessa forma. Está previsto no nosso artigo 82 da CLT, que é o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Ou seja, você não pode receber menos
que 30% do seu salário em valor. Não pode ser menos que isso. Então, mesmo ali que a gente utilize o salário utilidade, que é o que a gente vai falar agora mais em breve, você tem que sempre manter esses 30% dentro do valor de salário em pecúnia. Ou seja, se você trabalha ali em uma empresa que utiliza o salário utilidade, ela só vai poder utilizar 70% do seu salário para ser pago em salário utilidade. Os outros 30% é exclusivo para o pagamento em pecúnia, em valor. E o que consiste o salário utilidade? O salário utilidade é todo aquilo que não é um salário em pecúnia. Lembrando que tem as vedações, como aí eu botei disposto embaixo alguns dos exemplos que estão elencados no nosso artigo 458, parágrafo 2º da CLT, mas alguns dos exemplos eu coloquei abaixo que não podem ser objeto de salário utilidade. Um deles é vestuários e equipamentos para prestação do serviço, previdência privada, seguro de vida e acidentes pessoais e transporte para locomoção para o serviço. Ou seja, basicamente, vocês não podem, aliás, vocês precisam diferenciar com base do segundo tópico que eu coloquei ali sobre salário e utilidade. O que é para o serviço e o que é pelo serviço. Se você tem algo ali que você recebe para o serviço, como é um exemplo do nosso primeiro caso aqui, vestuário e equipamento para prestação de serviço, aquilo ali é indispensável para exercer o seu serviço. Então não tem sentido aquilo ali ser cobrado de você. É a mesma coisa de eu estar lidando, por exemplo, você trabalha com energia elétrica, aí eu vou te dar aqui todo o teu EPI ali, aquelas luvas que dão isolamento, isolamento elétrico, né? E tudo mais, e cobrar que aquilo ali seja um salário de utilidade seu. Sem aquilo ali, possivelmente você levaria no choque, né? Talvez fosse a sua passagem comprada. Então, não tem sentido. Se eu estou lidando ali para o exercício da sua função, você não pode ser cobrado pelaquilo. A gente já viu que o EPI, no caso, como eu estou usando como exemplo agora, o equipamento ou vestuário, na maioria das vezes vestuários também compreendam EPIs, né? Ele é de total obrigação do empregador. O empregado não precisa arcar com o valor de EPI. Então, vocês sempre que estiverem diante de uma situação que retratar sobre salário e utilidade, o que é salário e utilidade? Isso é salário e utilidade ou não é? Aí vocês irão fazer essa vinculação. Isso, no caso, é para o serviço ou é pelo serviço? Se vocês identificarem que é para o serviço, não pode compor o salário e utilidade. Se vocês identificam que é pelo o serviço, aí sim, vedado, no caso, as bebidas alcoólicas, o cigarro, drogas ilícitas. Isso também, obviamente, não pode ser objeto do salário utilidade. Só passando aqui mais à frente. Periodicidade do pagamento. O que se trata esse artigo? No caso, a habitualidade do seu pagamento. Se você tem ali um salário a receber, obviamente você tem ali um período de tempo para receber aquele salário, não é quando o empregador bem entender. Apesar de termos situações hoje ainda, né, infelizmente, de empresas que pagam aí quando bem entendem. Eu, pelo menos, conheço várias. Até familiares meus que já falaram que, tipo assim, eles nem marcam nada, nem tipo, compram nada em cartão de crédito, porque não sabe nem quando é que a empresa paga, né? Tipo assim, às vezes pode pagar dia 10, pode pagar dia 15, aí pode pagar dia 5, é inevitável, entendeu? Aliás, é inestimável, né? Não dá para saber quando realmente vai ter esse pagamento. Mas no nosso artigo 459, 460 e 461, 5 da CLT, ele diz, retrata sobre a nossa periodicidade. O artigo 459 diz que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade... Oi? Vitor, nesses casos, não se pode reclamar, não? Com certeza. Com certeza. Aí Agora então tem via gente que denúncia. pode falar. É por Meire, assim, você pode fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público do Trabalho. Agora a questão é a galera ter coragem de fazer, né? Porque normalmente a eles pessoa vão que. saber que foi alguém de lá, né? Aí vai Não, dizer, a denúncia é você vai anônima. inventar a Benite todos. É isso. Mas aí, tipo, por exemplo, tu tem uma empresa, eu conheço um dos casos aqui da minha família, que é uma empresa que manipula castanhas e tudo mais, algo do tipo assim, amêndoas, não sei.
Eles têm vários funcionários, entendeu? Tipo, mais de 30, se eu não me engano. Se um denunciar, como é que ele vai saber que aquela pessoa denunciou? Não tem como. A denúncia é anônima. Então, não vão saber. Pelo menos pelo Ministério Público, não. Então, tipo, Entendi. fica um pouco inviável, né? Aliás, fica um pouco inseguro mais a questão do emprego, né? Por exemplo, tipo, a pessoa tem lá um emprego, está garantido ali, por mais que, infelizmente, tenha se acostumado com essa situação, precisa do emprego. A pessoa meio que vira refém da empresa, né? Eles sabem que podem fazer isso porque o pessoal não vai reclamar, e aí fazem como bem entendem. Mas eu mesmo já orientei, já falei que era interessante denunciar, porque isso não é legal. A pessoa não pode se programar para nada, porque não sabe nem quando, se tiver um cartão de crédito atrasa. Não tem sentido. Mas voltando, né? No caso, o 459, o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne as comissões, porcentagens e gratificações. Aqui no caso, pessoal, eu tenho um exemplo meu. Assim, o meu salário, no caso, ele compõe comissão. E a minha comissão ela é sempre do mês anterior. Ela não é do mês atual. Ou seja, no final do mês eu recebo a minha comissão do mês que passou. Ou seja, por exemplo, agora em novembro eu recebo a minha comissão do mês de outubro. Do tipo, o salário é no caso do mês mesmo. Como diz o artigo, não pode ser estipulado por mais de um mês. Mas a comissão é do mês que passou. O parágrafo primeiro diz que quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado no mais tardar até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Pode falar, Fran. É, Vitor, essa questão da comissão é até lógico, né? Porque você primeiro tem que fazer jus à comissão, né? Para poder receber. Não poderia receber antecipadamente, né? Mas aí, ô Neto, quem, por exemplo, se tu recebe no quinto dia útil, tu pode Uhum. receber a do mês que passou, entendeu? Se tu recebe, por exemplo, o quinto dia útil, vamos supor que o quinto dia útil de novembro caiu em que data? Eu nem vi. Caiu Não no. sei. Agora, amanhã, dia 8. Entendeu? Aí, Aliás, perdão, caiu hoje. Hoje é o quinto dia útil. é o que Então de hoje, teria dia como 7. utilizar dessa Eu pontuação, teria né? como já Calcular. lançar isso, essas Como comissões, né? calcular. Do mês Em tese anterior. teria, né? Eu conheço, Tese, né? inclusive, empresas que pagam até diariamente. Tem gente que faz Uhum. Ah, diariamente. tá. Mas então, nesse caso, é facultado, né? Ao empregador, né? Ele Definir. precisa só ter um acordo, né, para saber realmente do que se trata, porque tipo, ele recebe, tu recebe comissão, aí de quando? Não sei quando. Entendi. Aí quando tem Entendi. lá previsto, né? Uhum, entendi. Show. O artigo 460 da CLT diz que, na falta de estipulação do salário ou não havendo provas sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual daquela que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago em serviço semelhante. Nós vamos ver mais à frente a questão da equiparação salarial, né? Então a gente deixa esse artigo aqui para depois. Artigo 465. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Aqui é mais, pessoal, vinculado a que anteriormente era pago em salário, né, em pecúnia mesmo, em valor. As empresas pagavam ali, por exemplo, no final do dia, inclusive tinham muitos assaltos antigamente, né, nesse período que o pessoal sabia que era dia de pagamento, aí ia todo mundo para cima, né? A empresa lá estava com dinheiro de todo mundo, por exemplo, uma empresa multinacional tem lá um valor altíssimo para pagar para os seus salários, aliás, para os seus funcionários. Aí a pessoa, no caso, meliantes, né, utilizavam desse recurso. Mas agora eu não, pelo menos eu não conheço, não sei se vocês conhecem, alguma empresa que pague valor fisicamente. Pelo menos eu não conheço. Todos são em depósito ou então Pix, alguma forma de pagamento virtual. Equiparação salarial. No caso, agora a gente utilizando lá do 461. Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Se houver distinção por virtude desses preceitos de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, a gente está em cima de um salário discriminatório. Então não pode haver essa diferenciação. O parágrafo 1º diz que o trabalho de igual valor para fins deste capítulo
será o que for feito em igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre as pessoas cuja a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. No caso, como vocês viram, isso aqui eu lembro que vocês viram, é a questão dos requisitos para a equiparação salarial. Você não pode simplesmente, por exemplo, eu estou chegando hoje na empresa, me comparar com uma pessoa que está lá, por exemplo, há 4 anos. Então, a CLT ela já guarda esse ponto de equiparação salarial para que haja realmente um real equilíbrio, para que as pessoas não fiquem com as pontas soltas e simplesmente exigirem ali uma equiparação simplesmente pelo fato de desempenhar a mesma função. Não é bem assim que funciona. Já pensou isso? Por exemplo, um professor da Unifor chega lá, tem lá, acho que é Zé Newton, uma coisa assim. Eu não tive aula com ele ainda. É um dos professores mais velhos lá da universidade. Zanito. Zanito, né? Não tive aula com ele ainda. Eu A fiz pessoa, a pessoa chega hoje, por exemplo, lá, administrativo 2. administrativo, né? Foi. O pessoal chega lá, por exemplo, hoje na universidade só porque é doutor, lá se formou doutorado em Yale, por exemplo, Harvard. Chega lá, aí mostrando lá, não, tá aqui, ó, sou doutor, sei aonde, tudo mais. Aí, tipo, vai querer pedir uma equiparação salarial, uma pessoa que já tá, ó, a mocota na empresa, entendeu? Então, tipo, não tem como a pessoa exigir essa equiparação e tem resguardado esse tópico. Então, para a pessoa pedir essa equiparação, ela precisa ter, primeiramente, igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Observado esse requisito, a gente vai para outro, que é o tempo de serviço para o mesmo empregador, que não seja superior a 4 anos, e o tempo na função que não seja superior a 2 anos. Então, não necessita somente desses requisitos. A pessoa precisa ali ter todos esses três para poder exigir uma equiparação salarial dentro desse contexto agora primordial que a gente está abordando. Primariamente, perdão. Então, tendo esses três requisitos, aí sim você pode pensar em pedir uma equiparação salarial. O teu empregador vai dar? É para dar, em tese, né? Mas a gente sabe que não funciona bem assim. Eu acho que foi até o Neto que citou isso ontem. Mas na teoria tudo é lindo. Mas na prática a gente sabe que é totalmente diferente. Mas em tese era para ser dessa forma. O parágrafo 2º do artigo 461 diz que os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa. Aqui já está voltando, pessoal, ó. Tá vendo que alguns pontos a gente vai estudando mais à frente e a gente já vai se vinculando a unidades passadas por meio de norma interna da empresa. Como é que elabora a norma interna? Com poder diretivo, organizatório. O empregador pode lá elaborar uma norma interna dele, um regimento interno da empresa, entendeu? Então, tipo, tudo às vezes vai veiculando a unidades passadas nossas. Ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários dispensados qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Aqui no caso é para quem tem um plano de carreira. Por exemplo, como a Aline deu exemplo ontem, deles mesmos, os professores lá têm um plano de carreira. O mais comum que eu conheço tem as esferas administrativas, que é, por exemplo, auxiliar administrativo 1, 2, 3, assistente administrativo 1, 2, 3. Tipo, esses são os planos de carreiras. Tem também questão de júnior, pleno e sênior. Recepcionista, por exemplo, um júnior, pleno, sênior. Então, tudo isso são planos de carreiras organizados. Pessoas que têm funções diferentes, são cargos mais altos e funções também diferentes umas das outras. Mas você deve sempre observar, pessoal, se você está dentro daquela função. Por exemplo, não adianta eu ser contratado para ser auxiliar administrativo 1 e eu estar fazendo a função de assistente administrativo 2, por exemplo. Quando você tem ali uma função que você faz, que não é a qual você está recebendo para e você está contratado para, você está exercendo um desvio de função. Então, quando você tem ali esse desvio, você pode exigir, entrar com uma ação para exigir aquele que você está exercendo aquele desvio de função.
Lembrando que também tem um acúmulo. A gente tem que diferenciar o que é o acúmulo e o que é o desvio. O acúmulo é quando você está fazendo várias funções ali, concentradas só em você. E o desvio é quando você está fazendo uma função totalmente diferente da que você está contratado para. O nosso parágrafo terceiro diz que, no caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento, por antiguidade ou apenas um desses. Ou seja, a pessoa pode ser promovida nesse plano de carreira por ser mais velha na empresa, por ter um tempo, como chamam popularmente, um maior tempo de casa, ou quando a pessoa tem ali um merecimento maior do que a outra. Não, às vezes tem pessoas que entram mais cedo, mas tem um merecimento maior do que alguém que já está lá há mais um tempo. Então a pessoa pode ser promovida dentro desse plano de carreira, obedecendo um desses requisitos. Aí eu coloquei os tópicos ali mais pontuaisinho para vocês fazerem a leitura, no caso. Quando se tem um plano de carreira, não se aplica, como falei. Em caso de planos, pode-se pedir desvio de função, quando você está exercendo uma função a qual não é a sua. E os funcionários readaptados não servirão de paradigmas. Aqui é funcionário readaptado, como até acho que foi o Neto, não lembro, que se surpreendeu que o salário não voltava, para o salário, o empregado readaptado, né, no caso. A pessoa é readaptada ali fazendo a função, recebia 10 mil, é readaptado para uma função que deveria receber 2, mas continua recebendo os 10 mil. Aqui, pessoal, o funcionário readaptado, eu não sei se vocês puderem me dizer aí, algum de vocês já sabem diferenciar auxílio-doença de auxílio-doença acidentário? Algum de vocês sabe diferenciar esses termos? Eu não lembro se vocês realmente viram isso. Se algum de vocês souberem, hein, podem ficar à vontade. Mas, a priori, o que se trata? O auxílio-doença é quando você se afasta da empresa em virtude de uma doença que não está veiculada à empresa. Por exemplo, você tem ali, você sofre um acidente de moto. Você estava de folga, por exemplo, estava indo para a faculdade e sofre um acidente de moto. Aí você, Deus livre, quebra uma perna ali, algo do tipo, precisa se ausentar 3 meses do trabalho. Você recebe o atestado médico, você vai no INSS e tem um afastamento pelo INSS por auxílio doença. Você vai receber do seu INSS, da sua previdência, um auxílio doença. A empresa não tem obrigação nenhuma com seu auxílio doença, entendeu? Se você sai da empresa pelos 3 meses, depois retorna à empresa, tudo ok, como um funcionário normal ali, dentro desse preposto, né? Quando você volta com um auxílio doença acidentário, é quando você vai receber o auxílio doença acidentário, perdão, quando você teve ali um acidente de trabalho. Por exemplo, você estava desempenhando a sua função e você sofreu um acidente, precisou se ausentar, por exemplo, pelo período ali de um ano, vamos supor, da empresa. Aí você sai da empresa, passa um ano lá em casa, recebendo auxílio doença acidentário e tudo mais. E aí, quando você volta para a empresa tem que passar no mínimo, você ganha a estabilidade, adquire, no caso, a estabilidade de no mínimo 12 meses. Então, a empresa não pode te botar para fora, assim que você volta de um auxílio doença acidentário, por no mínimo 12 meses. Aí, no caso, você pode precisar de uma readaptação. Por exemplo, você desempenhava uma função de operador de máquina. Só que, em virtude do seu acidente, você não pode mais exercer aquela função. Aí você retorna ali, aliás, a empresa ali realoca e readapta ali para outra função. Por exemplo, um administrativo, algum exemplo. Aí, quando você recebia uns 5 mil, por exemplo, você vai agora para uma função que receberia 1.500. A empresa não pode ali retroagir o seu salário, até porque você não está readaptado por opção sua. Não foi em virtude de um acidente, você não está ali em suas condições de exercer a função a qual você exercia, então você não pode ser penalizado pelo seu salário por algo que não foi da sua vontade. Então, esses funcionários que são readaptados, eles não podem servir de paradigmas. Por exemplo, a pessoa lá, esse exemplo que eu dei, a pessoa que recebe R$ 1.500, está lá no seu administrativo, pede a equiparação salarial com essa pessoa que recebe 5. Ela está fazendo a mesma função que eu e está recebendo 3 vezes o que eu recebo. Não tem sentido.
você não pode pedir essa equiparação salarial, porque não tem nexo você pedir com uma pessoa que está ali em uma situação que não é da vontade dela. A discriminação salarial, como eu falei mais na frente, no caso de raça, de etnia, de sexo, algo do tipo. O parágrafo 6 diz que na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta o seu direito à ação de indenização por danos morais consideradas as especificidades do caso concreto. O parágrafo 7º diz que, sem prejuízo do disposto do parágrafo 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o artigo 510 dessa consolidação corresponderá a 10 vezes o valor do salário devido, bem baratinho, né? Pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro no caso de reincidência, sem prejuízo das demais. Tá, é pouco. Ele largar de ser preconceituoso. A Lei 14.611, de 3 de julho de 2023, uma lei bem atual, dispõe das igualdades salariais e de critérios remuneratórios entre homem e mulher. A gente sabe que, infelizmente, na sociedade contemporânea, a gente ainda tem essa discriminação em virtude de sexo, uma coisa que não deveria existir mais, mas infelizmente ainda se tem. O artigo 5º diz que fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios para pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados, observada a proteção de dados pessoais que trata a lei. No parágrafo 3º diz que, na hipótese de descumprimento do disposto do caput deste artigo, será aplicada multa administrativa, cujo o valor corresponde a até 3% da folha de salário do empregado, limitada a 100 salários mínimos, sem prejuízo das sanções aplicadas no caso de discriminação de salário e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Aqui no caso é bem disposto, pessoal, a lei, os artigos, porque é mais para vocês saberem quanto é as multas, né? No caso, quanto é aplicado, se, no caso aqui, como cito o artigo 6º, né? Que o pagamento da diferença salarial, mesmo assim, ainda não afasta uma ação de indenização por danos morais. Ou seja, quem tem ali a sua diferenciação de salário, por mais que você seja cobrado pelo empregado em virtude de uma ação, você pagar aquela diferenciação salarial não exclui o fato de você ter que pagar danos morais ainda. E eu acho que todo mundo, em gênero e número, concorda com isso, né? Porque a pessoa teve ali um ato de discriminação, o mínimo que ela pode pagar ali uma multa além da diferença salarial, sem nexo nenhum. O salário substituição. Salário substituição é o nosso último tópico do dia de hoje. É um ponto muito importante também. Salário substituição, pessoal, ele retrata aquela substituição de alguma pessoa que desempenha uma função que recebe um salário maior que o seu. Por exemplo, você é ali trabalha na área financeira, por exemplo, você é um auxiliar e você desempenha ali a função de analista, o seu analista está tirando férias, você vai lá e tira as férias dele. Você terá que receber o salário substituição. Ele percebe um salário maior que o seu e ele vai ter que ser pago para você no tempo que você estiver substituindo aquela pessoa. O artigo 450 da CLT diz que ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária cargo diverso do que exerce na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. A súmula 159 do TST completa aí a nossa pontuação, que diz que, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter eventual, o empregado substituído fará jus ao salário contratual do empregado substituto, fará jus ao contratual do substituído. Perdão. Agora, pessoal, tem um adendo do salário de substituição, que no caso está bem aqui na nossa súmula, que não tenha caráter eventual. Por exemplo, nesse mesmo caso que eu citei, o analista, por exemplo, tira 3 dias de atestado. A pessoa vai lá e você substitui ele ali naqueles 3 dias, por exemplo, aqueles 2 dias.
é algo eventual, entendeu? Não é contínuo, não está ali todo mês você substituindo, você passando, por exemplo, 2 meses no cargo. Não é algo ali que está habitual, é algo não eventual. Ou seja, aliás, é algo eventual, perdão, não é eventual. É algo eventual. Ou seja, se é eventual, você não percebe o salário de substituição. Você tem que ter esse caráter de substituição temporária para que você perceba esse valor. Então, adverso do eventual, você tem que receber o salário de substituição. Então, é isso, pessoal. Hoje a gente teria que abordar só esse tópico. Pode falar, Franco, pode ficar à vontade. Ei, Vitor, qual seria a sua diferença básica? Porque eu achei muito parecido esse salário de substituição. Coloquei Tem o link muitas da presença aí, pessoal. características. Ah, Tá me pode ouvindo? dizer. Perdão. Pronto, esse salário de substituição, ele tem, Hum, eu percebi muitas características do desvio de função. Qual seria assim o que é que caracteriza eu entendi o salário de substituição, né? Por aham, exemplo, a funcionária está de licença maternidade. uhum, Aí você vai substituir, você ganha menos do que ela, até em outra função, mas você vai substituir a funcionária e vai perceber igual. Ok. uhum. Mas é muito parecido também, porque assim, o empregador ele pode pegar qualquer funcionário e botar lá para ficar no lugar da pessoa lá que está de licença, digamos, Uhum. maternidade, 6 meses, 4 meses. E Sim. aí, assim, sem dizer nada, só para ela ficar fazendo serviço, para poder cobrir ou umas férias, sei lá. Aí seria, no caso, desvio de função. Assim, achei muitas características do salário de substituição com o desvio de função. O que seria que diferencia mesmo assim, que dá para se perceber a diferença mesmo? Eu A, achei muito difer- parecido. a diferença do desvio de função, Neto, é porque você está num cargo desempenhando a função de outro cargo que você deveria receber mais. Ou seja, por exemplo, tu está aqui desempenhando a tua função, como eu dei, de auxiliar administrativo, e tu deveria ser um supervisor administrativo, por exemplo. Então, tu está desempenhando uma função que não é a tua por direito, tu tem que receber mais pelaquela função e tu não está recebendo. A diferença do salário de substituição é exatamente esse, porque não vai ser segurado só o valor que tu recebe naquele período que tu tiver desempenhando a função, mas também, como diz aqui, ao final do 450, a contagem no tempo de serviço naquele serviço. Ou seja, na tua carteira vai constar que tu passou, por exemplo, 4 meses, 4 meses não, 120 dias do salário da licença maternidade, por exemplo, como foi o exemplo que tu deu, trabalhando naquela função. Ou seja, tu pode até eventualmente colocar no teu currículo, ó, experiência de 4 meses na função de supervisor administrativo, como é o exemplo que eu coloquei. Então, o desvio de função é bem tópico, tu sempre perceber sobre esse ponto. Tu não está recebendo, mas está fazendo a função. Está fazendo a função que tu deveria receber mais e não está recebendo. Enquanto na substituição tu está fazendo a função que não é a tua e que tu deveria receber mais, mas tu está recebendo mais, de fato. Entendeu? Então, esse é o ponto tópico para tu diferenciar o desvio de função do salário de substituição. Eu consegui aí te esclarecer? Na realidade, o Neto e Vitor, o desvio é contínuo. Você, na carteira, é uma coisa e você pratica outra. E já a substituição é uma coisa temporária, né? Certo. Mas, Também mas mesmo. você continua na carteira, você exerce o que você faz agora. Por Tem uma um adendo, determinada né? circunstância, você está exercendo outro temporariamente. Tem um adendo aí da sua Principalmente, por substituição. exemplo, na Enel, quando o chefe da gente entrava de férias, ele escolhia um. Aí tinha um documento para a gente substituir. Por quê? Porque aquilo ali a gente iria receber a comissão dele lá. E outra E, coisa, isso às vezes, como o Vitor falou, serve até de experiência. Quando você vai concorrer a algum cargo, se você tem experiência em chefia, alguma coisa assim, aí. ou até na própria empresa, por exemplo, tu passa um tempo lá substituindo, aí vamos supor que pouco tempo depois saia aquele funcionário. Aí você já tem uma experiência dentro daquela própria empresa. Aí eles vão optar o quê? Ah, assim, na maioria dos casos, não estou dizendo que são todos, mas na maioria dos casos eles podem até pensar assim, não, aquela pessoa já tem uma experiência para poder assumir a função.
Então, no lugar da gente contratar alguém de fora, vamos promover ela, já que ela já tem uma experiência comprovada naquele cargo. Então, meio que se torna até algo benéfico para ti, entendeu? Agora, sim, no caso da Ana, a gente não pegava o salário do chefe, a gente pegava a comissão, né? A comissão é. Era para pagar o salário, tá errado isso aí. Eu também acho. Tá errado desde os primórdios. Eu concordo plenamente. Não, e se realmente vocês não recebiam o que ele recebia, vocês deveriam receber. Não, eu concordo. Eu não tiro. Às vezes eu digo, bem que quer ficar, eu digo, de jeito nenhum. Não faço a mínima questão. Por quê? Porque eu disse, porque é muito bucho para a gente resolver e só a comissão não vai vale me pena, tirar, né? Não vai cobrir os meus apurrinhamentos, não. Pode ficar com ele que eu não quero, não. É mais ou menos isso. Só encerrando aqui a gravação, pessoal, para quem ficou agora até o final, estiver assistindo aí pela gravação, pode mandar Obrigada, algo que comprove Boa tarde a sua presença. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.